Bom, pessoal, boa noite. É com muita alegria, então, que nós damos boas-vindas e agradecemos muito ao nosso convidado, né, o professor José Costa da Assunção Barros, que vai ministrar hoje a videoconferência História Cultural, uma visão geral. Lembrando que essa videoconferência é parte das atividades da cadeira Tópicos em História e Cultura, ministrada nesse semestre por mim, né, no programa de pós-graduação em História da UFSM, a Federal de Santa Maria. Eu agradeço também a presença de todos e todas, os nossos alunos, os alunos de fora, dos professores aqui presentes, e vou pedir que vocês mantenham suas câmeras e microfones desligados. Vou pedir que os professores podem manter, viu? Até é bom ter alguns professores aqui, o Jorge, está aqui o professor Jorge, o professor Ivan, que assim a gente recebe o nosso convidado, tá bom? Mas vou pedir que os demais deixem desligados para não pesar tanto. E antes de passar a palavra ao professor José da Assunção Barros, eu irei fazer uma breve apresentação do currículo dele para vocês. Então, o professor José Costa da Assunção Barros possui doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em História pela Universidade Federal Fluminense também, e graduação em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Graduação também em Música, composição musical pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é professor associado da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, nos cursos de graduação e pós-graduação em História, e também é professor permanente do programa de pós-graduação em História Comparada da UFRJ. Na área de História, ele tem atuado principalmente com temáticas ligadas às áreas de historiografia, teoria da história, metodologia da história, história cultural, história da arte, cinema e história. Na área de música, ele tem desenvolvido pesquisas no campo de musicologia histórica e história da música. Ele publicou 30 livros e cerca de 180 artigos acadêmicos, e 35 dos quais em revistas internacionais. Entre os livros publicados pelo professor destacam-se O Campo da História, Cidade de História, Projeto de Pesquisa em História, Raízes da Música Brasileira, Teoria da História, em 5 volumes, e A Construção Social da Cor. Os 2 primeiros foram traduzidos para o espanhol e publicados também no exterior. Ele organizou, além disso, 2 livros coletâneas e participa do Conselho Consultivo ou do Corpo de Parecerista de vários periódicos acadêmicos. E ele também é coordenador e líder do LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridades. Então, muito bem-vindo, professor. É uma honra para a gente recebê-lo aqui hoje. Então, a palavra é sua, tá? E lembrando, pessoal, que eu vou pôr um link ali, já coloquei, mas vou pôr depois no chat de novo para vocês preencherem a lista de presença, tá? Professor, bem-vindo, a palavra é sua. Eu é que agradeço aqui a possibilidade de estar aqui com vocês. Agradeço a iniciativa da Semiramis e também os professores da Universidade Federal de Santa Maria e os professores de outras universidades que também estejam aqui presentes, alunos também de todas essas universidades. E agradeço muito aqui esse momento. O tema de hoje é História Cultural. Eu propus conversar um pouco sobre isso, né? Sobre História Cultural, a partir de uma visão mais geral. Eu propus o seguinte, como sumário, como roteiro para essa palestra, aí eu já pediria a Semiramis que virasse, a gente vai pensar o seguinte, eu pensei em 4 momentos. Primeiro, situar a história cultural dentro do campo histórico mais amplo. Quer dizer, entender história cultural como um campo histórico e pensar o que caracteriza esse campo histórico que é a história cultural, e situá-lo dentro de um conjunto maior. Depois, pensar o elemento básico, como a gente vai discutir, da história cultural, é a ideia de cultura. Então, pensar esse conceito, cultura, e entender a expansão que esse conceito, da qual esse conceito se beneficiou ao longo do tempo na história e antes da história na antropologia. E como essa expansão do conceito de cultura fez com que a própria história cultural fosse também se ampliando naturalmente nos seus objetos, nas suas fontes, nas suas perspectivas. Depois discutir mais alguns conceitos, fora o conceito de cultura, como práticas, representações, símbolo, alteridade, apenas
pensar outros conceitos que são importantes para o campo e, finalmente, dar um exemplo, né, um exemplo prático, pensar um objeto da história cultural típico, o livro, mas olhado de todas as perspectivas possíveis. Quer dizer, é a oportunidade de, através de um objeto mais específico, se a gente fazer a reflexão sobre a história cultural nas suas várias possibilidades. Então, vamos começar pensando a história cultural como campo histórico. Você pode até virar também, Semíramis. E, para isso, a minha primeira reflexão sobre os diversos campos da história foram realizadas através de um livro meu, chamado Campo da História, e dentro desse livro tem um capítulo específico sobre história cultural. E o que eu vou falar aqui pode, de certa maneira, ser encontrado neste livro, embora também tenha sido publicado alguns artigos e reatualizados, que também estão disponíveis na net. Mas eu queria me basear num quadro que eu fiz nesse livro. Aí é o próximo slide. É um quadro até, de certa maneira, complexo, mas vamos resolver essa complexidade em algumas palavras. Claro, eu reuni aqui, visualmente, aqui nesse quadro, muitas coisas, né? E lá, especificamente, no canto, a gente vai ver ali, rodeado de amarelo, a história cultural. O que é esse quadro? Esse quadro eu elaborei na ocasião que fiz esse livro, O Campo da História, procurando assim mostrar a diversidade do campo da história. Como se organiza nas suas diversas modalidades, nos seus diversos campos específicos, a história como campo de saber mais amplo. E a organização desse quadro, ela leva a gente a pensar em três coisas. Quando a gente pensa essas divisões dos campos da história, a gente pode pensar em três grandes grupos de critérios que nos levam a pensar o conhecimento histórico. O primeiro eu chamei de dimensões, e vocês já vejam que a história cultural está dentro desse grupo. O que são as dimensões? As dimensões são aqueles campos da história, quer dizer, aquelas modalidades historiográficas que se definem por algo que o historiador enxerga em primeiro plano. Por exemplo, o poder. Se o historiador, ao examinar uma determinada sociedade, ele enxerga em primeiro plano o poder, ele está fazendo uma história política. Cada campo que eu reuni nesse grupo das dimensões se refere, tem por trás de si uma palavra. Assim como a história cultural tem, obviamente, a palavra cultura, a história política tem por trás de si a palavra poder, ou a história demográfica tem por trás de si o conceito de população. Ou seja, nesses campos que eu estou definindo como dimensões, existe sempre algo que vem a primeiro plano quando o historiador examina uma determinada sociedade. Eu queria só fazer um parênteses, antes de discutir os outros critérios, de que essa minha proposta de entender os campos históricos, ela não implica em compartimentação dos campos. Não significa que seja possível a um historiador ficar só dentro da história econômica, dentro da história cultural, dentro da história política, como se fosse um compartimento. Uma das primeiras coisas que eu discuto nesse livro, e isso vai ser muito válido para a gente pensar também a história cultural, é que, na verdade, os historiadores não trabalham dentro desses campos, mas eles trabalham, sim, na interconexão desses campos, uns com os outros. Qualquer objeto de pesquisa que a gente possa imaginar, seja uma monografia, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, ou a pesquisa de um historiador já fora desse âmbito acadêmico, geralmente se situa numa determinada conexão de campos. Ou seja,
não são os compartimentos. Quando eu falo nesses campos históricos, eu não estou propondo que a gente fragmente o conhecimento histórico e os trate como compartimentos. Ou seja, não existe só a história cultural. Quando eu trabalho um determinado tema, esse tema não está só dentro da história cultural, ele está numa conexão, da qual pode fazer parte a história cultural. Feito esse parênteses, quais são os outros critérios em que eu comecei a verificar que se multiplicavam as modalidades históricas? Eu chamei outro de abordagens. O que são as abordagens? As abordagens constituem aquele grupo onde os campos são definidos por aspectos mais relacionados à metodologia. Por exemplo, vou dar só um exemplo, apesar de que eu reuni aqui visualmente vários. Vamos dizer que a gente pense na história oral. O que é a história oral? A história oral é uma abordagem da história na qual o historiador trabalha com esse arquivo provocado, que são as entrevistas. Ele faz entrevistas e produz dessa maneira esse tipo peculiar de fontes, que são as fontes da história oral. Ou seja, quando a gente fala em história oral, a gente vê que está diante de uma modalidade historiográfica que é definida por um modo de fazer a história, diferente do que a gente viu ali nas dimensões, que é algo que aparece em primeiro plano na análise do historiador sobre a sociedade que ele está examinando. Já no que eu chamei das abordagens, poderia citar, por exemplo, a microhistória, que seleciona um certo aspecto. Pode ser uma vida de uma pessoa anônima, pode ser uma pequena vizinhança, pode ser uma aldeia indígena. Seleciona, vamos dizer assim, metaforicamente falando, uma gota d'água e, através dessa gota d'água, enxerga o oceano inteiro, enxerga algo mais amplo. É uma abordagem. Então, eu defino a microhistória, ou a história oral, ou outras abordagens históricas que trabalham com espacialidades definidas, a história regional, ou a história comparada, que produz dois recortes distintos de tempo e espaço. Ou seja, tudo isso que a gente está falando aí se refere a modos de fazer a história, são as abordagens. Finalmente, tem os critérios que eu chamei de domínios. Os domínios constituem um grupo muito amplo de modalidades históricas, das quais eu só dei ali exemplos muito parcos, porque tudo se tem uma história. A gente pode pensar mais como esses temas, dos menores aos maiores. Por exemplo, pode ir desde uma história do livro até a história da arte ou a história do direito. E a gente agora pode até pensar assim, diante desse tema. Mas, por exemplo, por que a história da arte eu situo como um domínio e não como uma dimensão? Para isso, eu faço assim o seguinte teste. Isso já vai nos ajudar a introduzir esse tema da história cultural. Se a gente pensar em três situações, o recuo à pré-história, ou uma ilha deserta, houve um naufrágio, e o náufrago, ou os náufragos, 3 ou 4 pessoas, chegaram a uma ilha deserta. Vamos pensar nessa situação. A outra, vamos pensar na pré-história, e a outra, vamos pensar em uma sociedade imaginada por um autor de um livro, de ficção, ou um cineasta que imaginou o seu filme e imagina uma sociedade imaginária. Um bom teste para a gente verificar se a gente está de fato diante de uma dimensão, ou seja, de algo que é imprescindível a qualquer sociedade, porque as dimensões são isso. Elas constituem aquilo que qualquer sociedade que você possa encontrar ou mesmo imaginar ou formar, elas vão ter isso. Então a gente pode pensar o seguinte: pensemos numa ilha deserta. E esses náufragos chegaram numa ilha deserta. Existirá a história da arte nessa ilha? Poderá existir. Poderá existir. Se tiver um artista entre esses náufragos, ele poderá
lá começar a fazer suas obras de arte. Ou poderá não existir. Mas cultura é algo que sempre existirá. Então você foi parar numa ilha deserta, vai existir nessa ilha cultura, vai existir uma população, portanto uma história demográfica, vai existir poder, você vai ter que combinar com as outras pessoas ali que convivem nessa pequena ilha, como vai se organizar essa micro-sociedade que está se formando. Ou seja, vai existir uma história política. Mas vai existir direito? Pode ser que não. Pode ser que as pessoas digam, não, aqui vai ser a lei do mais forte, por exemplo. E não vamos ter um direito. Ou seja, por isso eu reputo que a história do direito é um domínio temático. Ela não é ampla suficientemente para compor uma dimensão. Ou a história da arte, ou qualquer outra coisa que a gente possa imaginar, mesmo os grandes domínios. Você pode pensar também, religião é uma coisa cara a muitas pessoas, grande parte das pessoas tem uma religião. Mas você pode perfeitamente, um outro teste é você imaginar uma sociedade imaginária, no futuro, ou uma distopia, por exemplo. Eu posso imaginar uma sociedade sem um filme de ficção científica que não tenha religião, como existem vários filmes, né, imaginando isso. Mas não posso imaginar uma sociedade distópica, por exemplo, num filme, que não tenha cultura ou que não tenha poder. Ou seja, por exemplo, eu vou dar um exemplo, já que a gente vai falar no final do livro como objeto histórico. Tem um famoso livro, Fahrenheit, um famoso livro e um famoso filme, né, que derivou desse livro, chamado Fahrenheit 451. É uma sociedade imaginária, onde o autor imagina uma sociedade que proibiu os livros. E os portadores de livros são subversivos, são perseguidos, e quem encontrar lá, os livros são destruídos, quem destrói é o corpo de bombeiros. É um filme interessante, todos que puderem vejam esse filme, que é bem interessante. Ou seja, esse autor conseguiu imaginar um mundo sem livros. Uma pessoa como eu não seria um mundo nada bom, esse livro. Mas, vamos dizer, é perfeitamente imaginável esse mundo. No entanto, nesse filme, ou nesse livro, existe uma cultura, mas não é mais uma cultura apoiada em livros. É uma cultura, tem televisões, tem uma série de outras coisas, tem formas de comunicação, mas não tem o livro. Isso é um bom exemplo para mostrar. O livro, a história do livro é um domínio temático, mas a cultura é uma dimensão. Nesse filme também as pessoas são perseguidas, ou seja, existe um poder, existe uma história política. Outro recuo interessante para a gente fazer, para testar, com isso eu já estou testando aqui a história cultural, se ela pode ser definida como uma dimensão. A gente viu que projetado numa distopia imaginária, qualquer distopia que possamos imaginar vai ter uma cultura. Na ilha deserta, que se forma a partir de um naufrágio, como um pequeno grupo de pessoas, vai existir cultura. O recuo à pré-história é um outro exemplo. Você pode recuar à pré-história e lá certamente não vai encontrar uma cultura escrita, mas você vai encontrar uma forma de cultura desenvolvida pelos seres humanos. Ou seja, os seres humanos já produzem cultura desde 2.400.000 anos atrás, quando surgiu a primeira espécie humana do planeta Terra. Eles já começaram a produzir cultura ali. Cultura, já começaram a produzir formas de poder, já começaram a se expandir em uma determinada população, já começaram a se relacionar com o espaço. Então, essas são dimensões, respectivamente, né? Aos exemplos que eu dei. A história cultural, a história política, a história demográfica, a geohistória. Então, esse é o sentido desse quadro. É de que a gente possa pensar as diversas modalidades historiográficas que vão surgindo e como entendê-las. Tem algumas que são dimensões, aquilo que o historiador enxerga em primeiro plano, tem outras que se referem a como o historiador trabalha, eu chamei de abordagens, e tem outras que se referem a uma grande quantidade de domínios temáticos.
Mas esses campos se intercomunicam, como eu já comentei com vocês. Então, claro que se eu estou fazendo a história do livro, isso é um domínio temático. Mas é óbvio que esse domínio temático está inteiramente relacionado com a história cultural, por exemplo. Por isso que esse quadro ele deve ser entendido assim como uma rede de conexões. E vejam no quadro que eu situei lá a história cultural como uma das dimensões. E testamos agora nesse rápido modelo aqui por que a história cultural pode ser pensada como uma dimensão, como algo que o historiador enxerga em primeiro plano ao examinar uma determinada sociedade. Eu também tinha dito a vocês que as dimensões sempre existe uma palavra por trás dela, um conceito que a funda. Qual o conceito que funda a história cultural? É claro que até uma certa obviedade disso, mas é a cultura. Então, nesse momento, vamos passar a segunda sessão da nossa conversa aqui, e vocês podem virar o quadro, porque a gente vai discutir, nesse momento, o próprio conceito de cultura. Conseguiu virar o quadro? Isso. Então, vamos pensar esse conceito fundador da história cultural e pensá-lo no sentido de que ele não é um conceito estático, mas é um conceito que tem se desenvolvido, como nenhum conceito é estático, na verdade. E mais ainda, a gente sabe que todos os conceitos, principalmente na história, e nas ciências humanas, de maneira mais geral, eles são polissêmicos. A gente pode entender cultura de diversas maneiras. Então, eu vou apresentar aqui uma forma de entender cultura, que tem sido a forma que passou a predominar entre os historiadores, a partir de certo momento. E a gente tem que entender que esse conceito de cultura ele foi se expandindo. E por isso a gente chega a uma história cultural com a sua miríade de objetos, tais como os temos hoje. No próximo quadro, a gente vai ver o que simbolizar isso, né? Então, eu poderia ter um conceito reduzido de cultura, que é um conceito que às vezes aparece muito na vida comum, né? Quando você diz assim, aquela pessoa tem muita cultura. Então você está se referindo a um conceito muito limitado de cultura. Os conceitos limitados de cultura, geralmente, eles apontam para duas possibilidades, né? Ou você relaciona a cultura com o ensino formal, ou com realizações e processos produzidos por instituições formais. Então você tem a cultura que é transferida ao indivíduo através do ensino formal. Ou você tem a cultura livresca, você associa uma pessoa culta é uma pessoa que leu muitos livros, por exemplo. Né? Ou você associa cultura a realizações de indivíduos, intelectuais, artistas, literatos, que foram reconhecidos pela sociedade e que hoje estão aí nas nossas prateleiras, viraram clássicos, a gente os lê. Mas não é isso só o que é cultura. Esse é um conceito muito reduzido de cultura, porque a gente pode ter, se eu falei agora nas realizações culturais, quantos livros que existiram em todas as épocas e que desapareceram do nosso horizonte? E os historiadores os estudam. Ou seja, esses livros não se transformaram em clássicos, não estão aí. No entanto, a história cultural pode estudar todos os escritos, todas as realizações, todos os romances, poemas, tratados científicos que deram certo e que não deram certo, e que ficaram conhecidos ou não. Ou seja, quando eu falo isso, a gente já está passando para o lado esquerdo desse esquema, que é de começar a pensar os conceitos expandidos de cultura. Ou seja, a cultura não é só feita daquelas realizações de indivíduos excepcionais que foram reconhecidos pela sociedade, pelas várias sociedades, nos seus vários momentos históricos. Tampouco é só aquilo que foi produzido através de um ensino formal. E é esse conceito mais expandido de cultura que começou a ser adotado pela antropologia, e a história seguiu a antropologia. A história cultural, aliás, é preciso dizer que ela é um campo da história que trabalha em muita interdisciplinaridade com a antropologia.
Então, qual o conceito antropológico de cultura? A cultura, primeiro a gente tem que pensar que existem culturas no plural. A cultura não é só aquela uniformizada, reconhecida, hegemonizada por uma determinada sociedade ou por um determinado grupo social. Então a gente pode entender várias culturas indígenas, por exemplo, várias culturas africanas, mas também podemos entender a cultura popular, a gente pode entender as culturas que são produzidas pelos vários grupos que compõem uma sociedade, inclusive aqueles grupos marginais. E podemos entender também várias dimensões culturais. A cultura também dialoga com aquelas várias dimensões. Por exemplo, os próprios objetos, eles fazem parte da cultura. Fazem parte de uma cultura material. Quando nos comunicamos, estamos usando aqui, então eu estou, ao falar, eu sem querer ou querendo, eu me utilizo de gestos. Esses gestos fazem parte do nosso sistema cultural. Nós os fazemos quase automaticamente, mas talvez uma outra sociedade com outra cultura, totalmente estranha à nossa, não compreenda esses gestos com os quais eu estou me comunicando ao lado na minha linguagem falada. Então, um sistema de gestos, por exemplo, faz parte da cultura, ou seja, tudo aquilo que está ligado à linguagem, mas também aos modos de pensar, de imaginar, os sistemas de gestos, o repertório de piadas que nos são contadas, antigas e novas, tudo isso, todo esse vasto universo faz parte da cultura nessa concepção expandida. Essa concepção expandida, ela é a da história cultural e, na verdade, acompanha a concepção que vem da antropologia e que foi assumida pelos historiadores em um certo momento. Então, eu acho importante compreendermos, porque quando a gente compreende essa expansão do conceito de cultura ao longo do tempo, a gente também vai entendendo como a história cultural foi se expandindo também, multiplicando seus objetos, suas possibilidades de fontes históricas, seus aportes teóricos. Compreendido o que é a cultura, a gente pode passar para uma outra seção. Aqui eu só pontuei aqui. Claro que existem, alguém catalogou aí o número de conceitos de cultura que já existe, vai para, em livros até hoje publicados, vai para 5.000. Eu situei aqui o meu conceito, a partir do que a gente conversou ainda há pouco, né? Claro, ele é um conceito de cultura ampliado, como a gente precisa para entender a história cultural nesse plano de abrangência mais amplo. Eu não sei se alguém já fez uma... Talvez exista alguma definição de cultura parecida com essa, eu não a tirei de lugar nenhum, eu imaginei. Eu imaginei aquilo que a gente pode entender como cultura. Pode coincidir ou não, em muitos aspectos, com outros conceitos de cultura que já existam por aí, né? Eu não fui pesquisar se já existia, né? Eu simplesmente formulei, né? A gente pode entender dessa maneira, de acordo com o que a gente veio falando ainda há pouco, que cultura é tudo aquilo que, ao ser produzido ou interferido pelos seres humanos, traz as marcas da sua identidade, imaginação e sociabilidade. Até agora, eu falei em algumas coisas. Eu falei na imaginação. A cultura pode estar na imaginação, quando o cineasta imagina uma determinada sociedade, mas ela também é muito marcada pelos demais conceitos da antropologia, com a ideia de identidade, por exemplo, e também com as formas de sociabilidade. E vejam que eu falei que não é só aquilo que é produzido, mas aquilo que é interferido também. Claro, o ser humano, se ele retorce o galho de uma árvore para sinalizar para outros seres humanos alguma coisa, ele já está produzindo nesse gesto cultura. Então, nesse sentido, a cultura também é aquilo que já existe e que começa a ser interferido de uma certa maneira pelos seres humanos. Eu estou aqui fazendo uma definição de cultura bem operacional, não estou discutindo a vasta possibilidade
de definições desse conceito, a história do conceito, os outros campos aos quais se liga o conceito, como a própria produção alimentícia, por exemplo, a cultura, né, no sentido daquilo que a gente cultiva. Então, tem uma série de aspectos que poderiam ser discutidos aí do conceito de cultura. Eu estou utilizando um conceito operacional, bastante operacional aqui para o nosso tema de hoje, que é discutir, em uma visão mais ampla, o que seria a história cultural. Eu queria passar para o próximo. É claro que, vejam só que, quando eu expandi dessa maneira o conceito de cultura, porque vocês sabem que, dependendo de como eu defina um conceito, ou seja, o que a gente na filosofia e na história também chama de a compreensão do conceito, a compreensão ou a intenção do conceito, são aqueles elementos que eu agrego à minha definição do conceito. Dependendo de como eu defina a compreensão desse conceito, eu produzo efeitos na extensão do conceito. Todo conceito, fazendo um pequeno parênteses aqui, ele é constituído de duas partes interrelacionadas: a compreensão e a extensão do conceito. A compreensão são aqueles elementos que eu agrego à definição do conceito. E a extensão é aquilo que, em função da compreensão que foi assim produzida, se produz em termos de objetos aos quais aquele conceito pode ser aplicável. Ou seja, quando eu produzo uma compreensão de um conceito muito mais restrita, a extensão é muito grande. Quando eu produzo uma compreensão muito ampla, a extensão se afina. Essas duas dimensões de um conceito, a compreensão e a extensão, elas são inversamente relacionáveis, né, nesse sentido. Como o conceito de cultura, com esse conceito de cultura, inclusive, expandido dessa maneira, várias coisas começam a fazer parte da extensão do conceito de cultura, que não mais apenas, porque vejam aquilo que eu mencionava quando eu discuti os conceitos reduzidos de cultura. A cultura é só aquilo produzido por um ensino formal, ou a cultura é aquilo produzido por uma cultura escrita, a cultura livresca. São só, mais ainda do que a cultura livresca, os clássicos produzidos por aqueles que foram reconhecidos por determinada sociedade como os autores legítimos para ficarem. Conceito muito reduzido, né? Mas é interessante a gente observar que, quando eu produzo esse tipo de compreensão do conceito, a extensão ficaria limitada apenas às obras, livros clássicos, por exemplo. Quando eu entendo que faz parte da cultura outras coisas que não apenas essa cultura livresca, e expando esse conceito de cultura, tudo isso aí aparece para nós como possibilidade de ser estudado pela história cultural. Então, eu posso estudar, sim, obras de todos os tipos, realizadas nas mais diversas linguagens, seja a linguagem escrita, seja a linguagem magética, quaisquer outras. Mas obras que podem ser, inclusive, de cultura popular, objetos. Posso também pensar em objetos de todos os tipos. Os próprios objetos materiais com os quais nós lidamos, eles têm uma dimensão cultural. Ou seja, os próprios objetos constituem uma cultura material. Quando eu começo a expandir o conceito de cultura dessa maneira, novas coisas começam a caber no meu universo de possibilidades de estudo, de observação. Eu estava conversando aqui, falando assim, gestos são formas de comunicação. Eu começo a entender que essas formas de comunicação, não apenas a linguagem falada ou escrita, elas também fazem parte da cultura. Eu começo a entender as práticas, representações, apropriações, e com isso se amplia muito as possibilidades do que eu possa estudar em história cultural.
Eu vou deixar para discutir esses conceitos de prática e representações na sessão final, quando eu vou dar um exemplo. Mas eu queria passar para a próxima sessão, e já pode passar também para o próximo gráfico. Eles são apenas uma... É claro, cultura é o centro dessa dimensão historiográfica que eu entendo como história cultural, assim como poder é o conceito central da história política. Mas é claro que a gente tem diversos outros conceitos que começam a se tornar importantes quando a gente pensa em história cultural, e vocês já devem ter estudado aí na diversidade de textos que abordaram essas questões, alguns desses conceitos. Eles também são conceitos que são caros à antropologia, em alguns momentos, como, por exemplo, o conceito de identidade e de alteridade, esse par de conceitos tão relacionados um com o outro, porque quando eu penso a minha identidade, eu também, de certa maneira, estou pensando a alteridade, aquilo que não faz parte de mim. E quando eu penso a alteridade, o outro, esse conceito que, na verdade, por trás dele está simplesmente essa palavra, o outro, a alteridade, toda alteridade também se faz à sombra de uma identidade. São conceitos muito caros à antropologia e tornam-se conceitos também muito presentes na história cultural, ou pelo menos em muitos dos objetos examinados pela história cultural. Eu posso pensar no conceito de símbolo. O que é o símbolo? O símbolo é a capacidade de você, é o recurso que expressa essa capacidade do ser humano de tornar presente algo que não está presente, tornar presente através de uma linguagem algo que não está presente. E, de fato, foi uma grande revolução cultural quando os seres humanos... essa data ela é objeto de polêmicas, mas vou aqui estipular aqui uma possibilidade da gente pensar quando, há 40 mil anos atrás, registros arqueológicos já mostram a presença entre os objetos deixados por populações humanas, que os seres humanos começam a desenvolver uma linguagem simbólica, a possibilidade de pensar aquilo que não está presente. Isso é a linguagem simbólica. É quando você começa a poder imaginar, não se comunicar na linguagem simples, você tem um rio diante de si e conversa com outro humano. Olha, esse é um rio, estamos vendo um rio. Mas quando você começa a desenvolver a possibilidade, você tem diante de si uma montanha, e atrás dessa montanha talvez exista um rio. Aí você fala para o seu parceiro humano, talvez atrás dessa montanha exista um rio. Quando eu falo isso, eu estou entrando no universo simbólico. E na linguagem simbólica também, que reflete essa capacidade do ser humano se referir a coisas que não estão presentes. O símbolo também ele é um conceito muito presente nesse campo da história cultural. Na verdade, existiriam inúmeros conceitos, mas a gente não pode aqui falar de todos, eu só trouxe aqui pontuadamente. Eu vou falar desses conceitos de representações nessa última sessão, que é a próxima, eu pensei o seguinte, vamos pensar, para reunir tudo isso que eu vim falando aqui sobre história cultural, num objeto. E eu escolhi propositadamente um objeto para não ter que discutir muito tempo, porque esse objeto é um objeto cultural, um objeto que já consensualmente é aceito como cultura, né? O livro. O livro, né, ninguém discute, em geral, que seja um objeto típico de história cultural. Mas eu poderia ter escolhido um copo, ou poderia também ter escolhido uma prática qualquer. Aliás, nesse livro, O Campo da História, eu dou alguns exemplos, né? Um deles é esse do livro. Então, eu queria passar ao próximo esquema. É um esquema complexo que eu fiz aqui, especialmente aqui para esse nosso encontro. Se a gente tivesse que imaginar aqui um livro e tudo aquilo que o implica, eu posso... A princípio, vejam no centro desse esquema, eu posso entender que, de uma maneira mais simples, um livro
ele pode ser pensado como um triângulo de 3 pontas, né? Numa ponta a gente tem a produção desse livro. Nesse vértice do triângulo, a gente tem a figura do autor que escreve o livro, mas ele não é o único agente que se localiza nesse ponto. Porque, claro, pode ser que aquele livro escrito por esse autor fique apenas manuscrito ou fique apenas digitalizado, nenhum leitor o venha a ler. Apesar que, é claro que todos os que escrevem um livro pensam no seu leitor imaginário, mesmo que esse autor não venha a existir, porque o seu livro não conseguiu chegar a ser editado por ninguém, ou você não o mostrou a ninguém, mas você dialoga com o seu leitor, que é o outro vértice do triângulo. E você desenvolve um determinado conteúdo, não importa o gênero de livro que seja, desde um livro de ficção até um ensaio científico, até um livro de historiografia, ou um livro de poesia, qualquer que ele seja, ele tem um conteúdo que é desenvolvido, junto a uma forma, claro, né? Tem diversos aspectos aí nesse vértice que eu chamei de conteúdo, eu estou só sintetizando com uma palavra. Mas existe aí todo um conjunto de formas possíveis, uma linguagem que é transmitida, um vocabulário através do qual a gente pode entender os outros vértices, porque através do vocabulário que é expresso no conteúdo de um livro, eu entendo um pouco sobre o autor desse livro, mas também entendo um pouco os leitores desse livro. Isso que eu falei é para trazer à tona um aspecto muito interessante desse triângulo, e por isso que ele está dentro de um círculo. Ele é o que eu chamo, paradoxalmente, de um triângulo circular. Por quê? Os seus vértices dialogam uns com os outros. Quando um autor escreve um livro, ele está pensando, de alguma maneira, em um leitor que o vai ler. E por causa de pensar nesse leitor que o vai ler, ele já encaminha o seu conteúdo de uma certa maneira. Ou seja, e ao mesmo tempo, quando eu produzo um livro e desenvolvo um conteúdo, talvez isso vá modificar cada leitor que ler esse livro de alguma maneira, mesmo que ínfima. Eu diria assim, que qualquer leitor que lê um livro já sai dessa leitura modificado de alguma maneira, mesmo que ele não perceba, e que mesmo que essa modificação seja mínima, mesmo que você não goste do livro, você lê um livro, não gostou, não faz mal, algo se modificou em você. Então, o conteúdo de um livro que você leu o modifica. Então, esses vértices, eles dialogam circularmente entre si. O autor produz algo já antecipando um leitor, por exemplo. Então, o objeto livro, ele tem alguns agentes aí. Eu só coloquei alguns. Na verdade, é uma miríade de agentes. São esses que estão retorcidos aí, que estão assim mais curvados, né? A gente pensa logo no que está dentro do círculo, né? O autor, se esse autor quer ver seu livro publicado, ele vai procurar um editor que vai fazer uma série de imposições a esse autor. Não, seu livro tem muitas páginas. Eu, quando fui escrever o meu primeiro livro, que por acaso foi esse, O Campo da História, o livro era maior. Aí o editor, assim, não, você ainda não é um autor conhecido, era o meu primeiro livro, né? Então, você tem que escrever menos páginas. Não pode ser tantas páginas, porque a gente não pode, a gente entende as razões do editor. Não podemos investir, cada página agrega mais valor na produção desse livro. Então a gente não pode investir num autor novo. Claro que ele não me disse isso. Isso tudo foram as conclusões minhas. Por que ele estava me pedindo para reduzir o número de páginas e por que hoje eles não me pedem mais, né? Quer dizer, então a gente chega a essa conclusão. Claro, o editor, ele faz imposições ao seu autor, que inclusive interferem nesses outros lados do triângulo, no seu conteúdo. Ele quer, por quê? Porque esse editor, ele quer conquistar leitores, receptores. Então é muito interessante, e esses leitores já antecipam essas exigências desse editor.
é porque existem esses leitores, mesmo que em potencial, que o editor faz essas exigências ao autor. Então a gente vê que todas essas instâncias podem ser estudadas pela história cultural. Não apenas a autoria, como a gente tinha comentado naquele primeiro sentido mais restrito de história cultural. Se a gente pensasse, não, o que a história cultural estuda são apenas as realizações dos grandes autores que foram publicados e reconhecidos por uma sociedade. Então você só estudaria aquele vértice, que é o vértice autoral de uma obra. Mas eu posso simplesmente estar ocupado no meu trabalho historiográfico de história cultural e de história do livro, nessa combinação. O meu interesse pode ser simplesmente os leitores. Não Balzac, mas os leitores de Balzac. Quem eram os leitores de Balzac? Ou não Machado de Assis. Mas quem eram os leitores de Machado de Assis? Ou seja, a história cultural ela não se resume, quando estuda um objeto típico, como um livro, por exemplo, ela não se restringe ao campo autoral ou ao seu conteúdo, como a gente poderia pensar naquela acepção mais restrita de história cultural. Ela pode estar preocupada em estudar a sua recepção. À volta, eu coloquei algumas instâncias que são geradas pelos diversos objetos de estudo na história cultural. Quando a gente pensa um livro, por exemplo, e daí eu tinha falado, vamos deixar para conversar sobre esses conceitos de representações e práticas depois, né? Esse é o momento. A gente pode entender que um objeto como esse, o livro, ele traz dentro de si certas representações que podem ser estudadas pelos historiadores. Por exemplo, se um autor escreve um poema daquela forma tão nossa conhecida, que é o poema, dividido em estrofes, versos, com certas liberdades de começar mesmo a frase interrompida com uma letra maiúscula, que é o início do verso, inúmeras outras convenções do que seja um poema. Se um autor começa a escrever um poema, ele, na verdade, já está dialogando com inúmeros autores que já escreveram poemas antes dele. No mínimo, ele já tem uma certa representação do que é um poema. Ele já nem pensa sobre isso. Ele já sabe que, não, eu vou escrever um poema, já vem junto essas representações do que é um poema, direto para esse autor, e ele já começa a escrever naquele modelo o poema. Ou seja, um livro, ele contém representações e, ao mesmo tempo, ele é elaborado a partir de representações. Porque eu posso entender, não, um livro hoje, ele é feito para atingir uma gama muito grande de leitores. Isso é uma certa representação do livro da nossa época. Mas a gente pode pensar nos livros do período medieval ou nos livros no período da antiguidade, em livros que eram pensados para atingir um circuito muito específico de pessoas. E essas diferentes representações de livros, elas também dialogam com diferentes práticas. Então, por exemplo, quando você vai a certos livros medievais que estão em bibliotecas, né, geralmente no setor de obras raras, quem for pela primeira vez a um livro medieval, muitas vezes vai se deparar com o funcionário vai precisar trazer um suporte. O livro é muito grande para o que a gente entende hoje, né? Você vai ter que entender esse livro num pequeno suporte de madeira. Ou seja, essa ideia do livro grande, e hoje a gente tem um livro num determinado formato, mais pessoal, mais transferido, tudo isso são representações e práticas na constituição desse livro, umas geradas pelas outras. Eu também coloquei ali a questão das apropriações, um conceito importante para a história cultural. Qualquer livro, independente do que tenha pensado o seu autor, acaba gerando apropriações. O autor ele pode não ter pensado em uma série de coisas que o seu livro poderia ser gerado nos seus autores. Ou seja, os objetos culturais, e eu só estou dando o livro como um exemplo de objeto cultural, mas tudo que eu estou falando aqui para o livro, vocês podem
multiplicar para quaisquer outros objetos culturais. Os objetos culturais, ou as realizações culturais, mesmo que não sejam objetos, uma peça de teatro, um poema declamado, qualquer outra coisa, uma frase ou uma piada. Então, os diversos objetos no sentido concreto e no sentido abstrato, né, da história cultural, eles podem ser apropriados de diferentes maneiras por vários agentes. Por exemplo, já que a gente está falando em livro, um dos primeiros livros escritos ou publicados, né, no primeiro século da imprensa foi o Dom Quixote de La Mancha, de Cervantes, né? Até hoje, esse livro se vocês procurarem no Google, vocês vão ver que ele é um dos 10 livros mais lidos no mundo. Eu acho que ele é o best-seller mundial, porque ele atravessou as várias épocas, sempre sendo um dos livros mais lidos, né? Se esse livro, escrito no século XVI por Cervantes, conseguiu atravessar esses séculos todos até chegar a nós, é porque ele diz algo às nossas sociedades de hoje, contemporâneas, e disse algo às sociedades do século XVII, do XVIII, do XIX, do século XX. E está dizendo algo aos seres humanos de hoje do século XXI. Mas, por um lado, ele contém dentro de si conteúdos que conseguem comover e sensibilizar pessoas de outras épocas, apesar de ter sido escrito numa época e de podermos tomá-lo como fonte histórica para entender o século XVI, na sua visão crítica do período medieval, do que ele representa do seu autor como humanista e uma série de outros objetos. Por outro lado, a reapropriação desse livro ao longo dos séculos que se seguiram nos mostra que esse livro foi sendo reapropriado por gerações de leitores. Talvez leitores de hoje enxerguem nesse livro, Dom Quixote de La Mancha, coisas diferentes do que um leitor do século XVIII enxergou, assim como coisas diferentes do que o próprio leitor do século XVI, que viu nascer esse livro, enxergou. Então a gente pode entender esse conceito da apropriação, das apropriações, dessa maneira. Esses três conceitos eles são muito caros a certo setor, né? Eu não discuti muitos autores, eu tive que fazer certas seleções, né? Mas esses conceitos de práticas, representações, apropriações são muito comuns a autores como Chartier, Michel de Certeau, né? A história cultural francesa. Por outro lado, vejam ali no canto ali esquerdo que eu também indiquei que os livros têm uma certa materialidade. Ou seja, a gente não pode pensar no livro apenas a partir daquele conteúdo que eu coloquei ali no seu centro. Porque em um determinado momento, esse livro vai precisar assumir uma forma material. E essa forma material, essa materialidade do livro, pode ser estudada também pelo historiador da cultura. Ou seja, como esse livro se manifesta numa forma específica, num objeto que pode ser lido de uma certa maneira, e eu estou aqui com um objeto físico de um livro, mas nós estamos no século XXI, na sociedade digital, e já temos aí os livros digitais, que podem ser esses livros transformados na sua forma digitalizada, ou podem ser outros livros já nascidos digitais ou já nascidos virtuais e escritos nesse modelo. Isso faz parte do suporte também do livro. E esses tipos de suportes, eles também precisam ser levados em consideração pelos historiadores culturais. Eles também interferem nos livros, né? Eu mencionei ali outras coisas, né? Claro que um livro envolve os seus modos de comunicação, seja através das linguagens escritas. A gente, quando vê um livro, pensa logo na linguagem escrita, mas pode pensar nas imagens que esse livro possa comportar. E sempre lembrando que esses livros eles compõem um certo conjunto de realizações. O próprio livro ele é uma realização. Lembrem-se que quando eu estava discutindo o conceito de história cultural,
eu mencionei isso, né? Os historiadores culturais, eles podem estudar essas realizações que são esses objetos de cultura e que não necessariamente serão os grandes livros clássicos legitimados por uma sociedade, mas poderão ser os livros malditos, os livros que ficaram meio no caminho, os livros que não vingaram, ou que talvez tenham sobrado apenas como um manuscrito, esquecido pelo seu autor, e que talvez alguém tenha recuperado em algum momento e tenha chegado a nós. Bom, eu quis, com essa sessão final, apenas trazer exemplo, né? Um exemplo mais concreto. A gente falou aqui de diversas coisas, desde assim, o que é a história cultural como um campo historiográfico específico em meio aos outros campos e dialogando com esses outros campos, qual o conceito que está por trás da história cultural, que é o conceito de cultura, como esse conceito foi se expandindo de modo a abarcar todo um universo maior de possibilidades, outros conceitos que também orbitam em torno disso que a gente entende como a história cultural, e vimos também que esses conceitos dialogam muito com a antropologia, que é o campo interdisciplinar por excelência de diálogo com a história cultural, nesse sentido mais amplo. E vimos, finalmente, aqui esse exemplo de um domínio temático específico, a história do livro. Mas esse domínio temático específico ele está diretamente relacionado a essa dimensão mais ampla que a gente entende como história cultural. E como um simples objeto, como objeto livro, já evoca diversas possibilidades de estudo. Com isso, eu encerro aqui esse momento e eu aqui coloquei aqui na tela o livro onde vocês podem encontrar num dos seus capítulos tudo que eu desenvolvi aqui, ou talvez nem tudo, porque a gente sempre vai acrescentando novas coisas. Claro, eu também produzi alguns esquemas aqui, especialmente aqui para esse encontro, mas vocês também podem encontrar em alguns artigos meus que estão aí disponibilizados na internet, colocando meu nome, História Cultural, vocês já vão encontrar uns 2 ou 3, que com o tempo a gente vai sentindo vontade de acrescentar algo, né? Então aí você escreve de novo sobre aquele assunto. Então, a cada momento a gente acaba voltando ao mesmo objeto de estudo, e isso é muito comum nessa área nossa aí de teoria da história. Com isso, eu agradeço muito a atenção. Nesse momento aí eu me abro para essa possibilidade aí de debatermos, agradecendo aí a Universidade Federal de Santa Maria e todos os professores de outras universidades que estejam presentes e alunos também, e as pessoas que venham tomar contato com essa palestra através da sua divulgação posterior no YouTube ou nos links apropriados aí, que já é uma possibilidade aí da nossa sociedade digital. De você falar para pessoas que não estão te assistindo nesse momento, pessoas que só vão encontrar a sua palestra no futuro, né? Então, estou à disposição de vocês para qualquer comentário, não apenas uma pergunta, mas qualquer comentário que vocês queiram acrescentar ao que eu disse também. Obrigado. Bom, a gente não pode bater palmas, né? Mas então batemos aqui virtualmente pelo vídeo. Professor, muito obrigada, viu? Excelente ouvi-lo, né? Nós já conhecemos seus textos, seus trabalhos. Então, vou passar aqui para as perguntas. Professor Jorge, né? Nosso querido professor aqui da UFSM, parabéns pela sua conferência e a professora Semiramis pelo convite, pois ficamos muito gratos por sua aproximação aos nossos cursos de graduação e ao nosso PPGH aqui da UFSM, onde você tem sido estudado, bem como a sua contribuição à teoria e metodologia da história para a historiografia em nosso país. Tenho o título de doutor em História Social, professor Jorge falando, mas sempre desafio os estudantes a me fazerem compreender o que é isto, já que Jacques Legoff defendeu que toda história é história. Assim, história social, história econômica, política, cultural e outros são campos, como bem disseste, enquanto defendo história comparativa, história oral, história serial e outras são técnicas e não metodologias. Pergunto,
É impressão, ou em nome de novos problemas, entre aspas, novos objetos, entre aspas, e novos métodos, entre aspas também, propugnada pelos Zanelli e pelo próprio Legoff, se tem abandonado a relação dialética entre as grandes teorias narrativas da história e suas metodologias próprias, materialismo histórico igual dialética, positivismo igual empirismo, historicismo igual racionalismo, transformando a cultura como uma metodologia ou se trocando determinismos da natureza e econômicos em determinismos culturais. Jorge, você quer falar? Você quer... Eu tomei aqui a palavra, mas desculpa, se quiser falar, abre teu microfone, é teu. A fala é sua. Bem, Jorge, eu agradeço especialmente essa pergunta, que é fundamental. Inclusive, era uma outra coisa que eu pensei em, um outro caminho que eu pensei em falar, um pouco dos autores relacionados à história cultural. Na década de 90, eu ainda estava fazendo o doutorado nessa época. A história cultural era muito vista, começou a ser vista por algumas pessoas nessa perspectiva de uma dicotomia, não como um campo, como eu estou entendendo agora, um campo histórico, mas até como uma corrente teórica. Algumas pessoas entendiam, não, história cultural é a história cultural francesa, está ligada ao Chartier, está ligado aos análises, a determinado grupo específico dentro dos análises, está ligado, ou seja, pensava-se, era muito comum de se pensar assim, como, então surgia até textos assim, fazendo oposições que hoje elas não se sustentam assim, como se pudéssemos opor, por exemplo, o materialismo histórico, que é um paradigma teórico em vigor e dos mais importantes hoje, desde sempre junto a outros, né, naturalmente, como se houvesse a pessoa, não, história cultural não é incompatível com o materialismo histórico, que tinha oposições muito estranhas na época, e até vocês encontrarão textos sobre isso, fazendo dicotomia, que hoje não se aplicam. Por quê? Porque com o tempo, ainda bem, foi vigorando essa percepção da história cultural como um campo, como outro qualquer. Um campo como tem a história econômica, como tem a história política, e mais ainda, como um campo, e foi muito importante você ter citado a história social, como um campo que dialoga com a história social. Então a gente vê um autor, para mim, que eu, inclusive, no meu livro Campo da História, eu situei como um dos mais importantes da história cultural, é o Thompson, por exemplo, e as pessoas ligadas à corrente do materialismo histórico específicas ali daquela escola que a gente às vezes chama de escola inglesa, né? Tem o Thompson, tem o Hobsbawm. Eu vejo que esses autores, por exemplo, fazem uma história cultural conectada com uma história social e com uma história política. É assim que eu entendo a conexão desses autores. A cultura é fundamental para esses autores. Então, quando a gente vê a contribuição desses autores, a gente vê que não pode, é óbvio que não tem sentido algum você falar em oposições, por exemplo, do materialismo histórico e da história cultural. São coisas distintas. O materialismo histórico, ele é um campo teórico, vigoroso, que tem determinados princípios, dos quais os três que definem esse campo são a ideia de historicidade plena, radical, tudo é histórico, a ideia de dialética que você mencionou. Então, dialética, historicidade e materialismo, mas não materialismo no sentido de oposição ao espiritualismo, materialismo por oposição a idealismo. Ou seja, a ideia de que temos que estudar as condições objetivas, imediatas. Isso é o campo do materialismo histórico. Diversos autores que surgiram depois dentro do materialismo histórico começaram a ver a importância de você estudar a história cultural e de entender a cultura como parte disso. Ou seja, isso
desestabiliza qualquer possibilidade de você começar a pensar, né, oposições. Não, a história cultural. Então, só que às vezes algumas pessoas vinculam muito história cultural a determinados grupos específicos que existem, fazem parte da história cultural, mas não são os proprietários da história cultural, na verdade. A história cultural é um campo a ser percorrido pelos historiadores. Eu diria até mais, a ser conectado dialeticamente com outros campos e principalmente com a história social. E isso também me lembra, Jorge, de fazer aquela distinção que hoje as pessoas nem fazem mais muito, porque já é muito óbvio para os historiadores que estudam história cultural que a história cultural tem que ser uma história cultural social. Nessa época que eu estava falando, anos 90, inclusive falava-se muito isso, história social da cultura, para distinguir da história da cultura comum, como se fosse um. Porque a gente via muitos livros antigos de história da arte, por exemplo, onde o autor se limitava, e eu só estou citando história da arte como um exemplo, poderia ser história da literatura ou outros, que o autor simplesmente mencionava a realização, o quadro que estava ali, sem conectá-lo com uma sociedade que produziu. É claro que os historiadores, principalmente os historiadores de formação historiográfica, seja obtida formalmente ou seja informalmente, né, com isso eu não estou defendendo corporativisticamente, né, a história, né, mas você se aproximando do que é história, os historiadores que fazem uma história da arte, por exemplo, um dos capítulos da história cultural, vamos dizer assim, eles fazem uma história da arte compreendendo que aqueles objetos artísticos, aquelas realizações artísticas existem dentro de uma sociedade que os produziu, que as demandou. Então, hoje, você nem precisa mais falar história social da cultura. A tendência hoje, pelo menos é a que eu sigo, é de que você já pode tranquilamente falar história cultural sem que alguém o confunda. Como numa outra época, você iria falar que era história cultural, já existia um texto lá que dizia, não, história cultural é coisa de pós-modernistas, dos pós-modernos. Essa maneira de entender, eu acho que ela, no meu entender pelo menos, ela já está perfeitamente superada. E a gente já pode hoje entender a contribuição desses grandes autores, eu só mencionei o materialismo histórico como um exemplo, porque você mesmo trouxe o exemplo da dialética, né? E essa preocupação sua é importante, sim, é uma preocupação do nosso tempo, né? De todos os tempos, eu diria, né? Do historiador trabalhar contra a alienação, né? Das pessoas e de levar formas diversificadas de consciência aos seus leitores. Eu acho que os historiadores, a partir do século XIX, mais ainda a partir do século XX, e hoje no século XXI, isso torna-se imprescindível diante do que a gente está assistindo por aí, em termos de acontecimentos que nos surpreenderam já há alguns anos, né? E que, particularmente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né, formas de alienação absurdas que a gente está vendo aí, e o papel dos historiadores cada vez mais de levar as pessoas a entenderem, né, a sociedade, o lugar da sociedade, e até analisar criticamente os textos que são transmitidos para eles diariamente, né, e ter um olhar crítico sobre esses textos, entendendo assim, quem produziu esse texto, quando vê uma notícia na televisão, não simplesmente acreditar na televisão, mas analisar aquilo que ele vê na televisão como um historiador analisa a sua fonte histórica, tentando entender o lugar de produção daquilo, quais os interesses envolvidos naquele discurso que está sendo transmitido. Cada vez mais é importante, Jorge, na minha opinião, o papel dos historiadores nesse sentido. E eu acho que os historiadores fazem, né? Percorrem esse caminho, né? Então, eu também queria aproveitar essa pergunta do Jorge para lembrar isso, né? Que, embora eu não tenha comentado as diversas contribuições dos mais diversos campos, existe dentro da história cultural, eu optei pela definição do campo, né? Entendermos o que é esse campo, existe uma riqueza muito grande de possibilidades dentro da história cultural. E essas
possibilidades dialogam com os diferentes paradigmas historiográficos, seja o historicismo, o materialismo histórico, outros autores, ou diversas correntes historiográficas. Então é muito importante a gente entender, e foi essa opção que eu adotei, de entender a história cultural como campo historiográfico. E entender a história como campo, a história cultural como campo historiográfico, é entender que ela estabelece conexões com outros campos. E a gente entende que a história social, na verdade, é o recobre, porque é uma das definições da história social. A gente pode defini-la como um campo mais específico, se estiver entendendo que o historiador da história social está estudando uma dimensão específica da sociedade, que são as relações sociais, algumas coisas específicas. Ou pode entender a história social no seu sentido mais amplo, que eu acho que é o que recobre todo o trabalho de nós historiadores hoje, pelo menos os que eu entendo que estão fazendo, dando a melhor contribuição como historiador, que é de entender que toda história é social, né, inclusive a história cultural. Então, obrigado pela pergunta. Obrigada, professor. A próxima questão é do professor Ivan. Ivan, você quer fazer a sua questão? Ou quer que eu leia? Pode ler, se você quiser. Tá bom, você quem sabe. Pode ser? Bom, então o professor Ivan, primeiro, ele parabeniza pela excelente conferência e vou direto à pergunta aqui. Bom, quando falamos de objetos culturais e pensamos como exemplos livros, é possível enxergar, né, entre aspas, a sua materialidade física e também dos elementos que imediatamente o envolvem, representações, práticas, etc. Tenho muita curiosidade com um conceito ao qual me aproximei apenas recentemente, as sensibilidades. Sandra Pesavento define a sensibilidade como, abre aspas, formas de perceber a representação da realidade pelas emoções e sentidos, fecha aspas. Se colocarmos as sensibilidades, então, como objeto em tela, como se aplicam esses elementos teórico-metodológicos que envolvem o objeto cultural no sentido de tratarmos algo menos material, como as sensibilidades? Então, essa é a questão do professor Ivan. Esse conceito das sensibilidades, ele é muito interessante, e ele vem mais recentemente porque os historiadores, já há várias décadas, eles têm se preocupado em estudar exatamente, dada a importância da materialidade, das condições objetivas, no entanto, essa questão das mentalidades, do imaginário, como isso é real, como isso tem uma realidade comparável ou incomparável à realidade material objetiva. Mas é tão real quando você vê um cavaleiro medieval se dirigindo a uma cruzada, sabendo que talvez ele não sobreviva, e que ele faz aquilo por causa de uma mentalidade, de uma maneira de pensar, ou de uma maneira de sentir, de uma sensibilidade, pensando no conceito hoje trazido, a gente vê que essas coisas são muito reais, elas têm uma realidade. E os historiadores começaram a se preocupar com isso. Começou a surgir a questão já há muitas décadas, algumas décadas, né? Com a história das mentalidades, por exemplo. Aí começaram a surgir conceitos para pensar isso. História das mentalidades, que seria aquele campo da história em que estudaria os modos de pensar e de sentir. Então, quando eu falei isso como uma definição de mentalidade, inclusive no livro Campo da História, eu indico a história da mentalidade, novamente, não como corrente, mas como campo específico. E é como campo específico que também o Michel Vovelli, que é ligado ao materialismo histórico, entendeu dar a sua contribuição, mostrando que ela não... A mesma discussão que eu fiz há pouco, de que isso não pode ser oposto, né, a paradigmas específicos, né? Então, a questão da mentalidade como aquilo que abrange os modos de pensar e sentir. No livro Campo da História, eu disse até assim, uma coisa
sem querer, eu antecipei um pouco essa questão das sensibilidades, quando eu disse assim, talvez, e vocês vão ver no livro que eu não coloquei lá, a história das sensibilidades, não havia ainda esse conceito, mas eu disse assim, em certa passagem do livro, eu falava assim, bom, hoje esses campos mudam, né? Eles vão mudando e as designações vão mudando. Hoje, os historiadores que estudam os modos de pensar e de sentir, geralmente vão se... Hoje, ou nas primeiras décadas iniciais que surgiu esse campo, né? Eles se localizam dentro dessa rubrica da história das mentalidades. Vamos dizer, se houvesse um congresso, seria lá o congresso de história das mentalidades. Talvez hoje seja história das sensibilidades, né? Haja até um congresso específico, eu não estou a par, né? Mas eu fazia um comentário assim, talvez no futuro, daqui a mais uma década, comece a se dividir em história das mentalidades, mas também uma história das sensibilidades, ou seja, uma história dos modos de pensar, e os modos de pensar também dialogam muito com a história das ideias, por outro lado, mas com um viés bem diferente, né? E talvez haja uma história das sensibilidades. Ou seja, esses conceitos eles vão surgindo, os historiadores vão... Houve um momento em que se estava muito em voga, e é um conceito que existe ainda hoje, eles nunca são encostados, né? Eles passam a fazer parte do repertório. O conceito de imaginário, por exemplo, também como uma possibilidade de pensar mais o que tinha sido deixado de fora pelo conceito de mentalidades, ou, ao contrário, o que de menos específico tinha sido captado. Então, esses conceitos eles vão surgindo. E agora, mais recentemente, tem muito a emergência desse conceito sendo trazido à tona, né? Que eu acho, saúdo como uma coisa bem interessante, né? Porque aí especifica mais, né, do que você está falando, né, dos diferentes modos de pensar e de sentir. Então, realmente é uma questão muito atual, né? E é uma noção, eu não sei se já é um conceito, também em outro momento de uma produção minha, eu discuto assim, o que são os conceitos? Os conceitos são palavras e expressões que começam a ser discutidas nos seus próprios campos de saber específico e que adquirem sentidos especiais. Muitas vezes não há um só sentido, eles são polissêmicos, os conceitos vão se formando e começam a ser discutidos. Às vezes surgem certas noções que ainda são conceitos fazendo-se, né? Realizando-se a um ponto tal que a gente verá se algumas noções transformaram-se em conceitos num outro momento, quando eles passam a já ser discutidos. Então, essa expressão das sensibilidades, a gente vai ver nesses próximos anos se ela é uma noção, fica figurando mais como uma noção, como uma palavra instrumentalizável pelo historiador, ou se ela vai chegar a ser discutida como um conceito já. Então, quando um conceito começa a ser discutido, é quando já tem tanta gente utilizando, historiadores e trabalhos importantes, que aí surge alguém para fazer um artigo sobre o conceito de sensibilidade. Aí esse já é um sinal de que aquela noção já está se transformando num conceito, né? Mas realmente tem tudo a ver com isso que a gente vem falando aqui. Porque, inclusive, você começou a sua pergunta falando, né, dessa questão dos objetos culturais do livro, e o livro também provoca as suas sensibilidades, né? Para mim, por exemplo, o livro é fundamental. Eu não consigo conceber que o livro vai desaparecer, como houve essa ameaça quando começou-se a pensar a internet, e será que o livro vai desaparecer? Para mim seria terrível, porque para mim eu tenho muito essa sensibilidade de pegar o livro, aí abrir lá o livro e ir anotando nas margens, né? Ou seja, para mim o livro evoca sensibilidades especiais que o livro digital ou o livro disponibilizado através da internet não evoca. Mas talvez esse livro transmitido pela internet para outras pessoas, e talvez para aquela geração que já é nascida digital, já evoque mais sensibilidades, mais formas de sentir, e até diferentes das nossas, né?
E talvez até para alguém já nascido, né, nesse mundo digital, o livro ele já não produza nele muitas sensibilidades, né? E talvez produza mais exatamente esse livro que é transmitido aí através do PDF, né, na internet. Mas é muito interessante a gente pensar realmente sobre esse conceito, e certamente que esse conceito faria parte também desse universo da história cultural. Tem um outro esquema, mas que eu não trouxe, porque não daria para falar tudo, obviamente, no livro História Cultural, onde eu situo diferentes objetos da história cultural, processos, objetos, tudo que a história cultural pode estudar, e nos cantos eu coloquei os outros campos que também compartilham esses objetos. E, claro, esses modos, era o que eu podia pensar no momento, esses modos de sentir, que também são objetos da história cultural, mas eles também eram compartilháveis com o que na época a gente chamava mais, só havia esse campo para falar sobre isso, né? A história das mentalidades, né? Ou a história do imaginário, né? Hoje a gente está assistindo isso. Talvez as pessoas formem um novo campo, a história das sensibilidades, ou não, ou como isso vai se formar. Esses campos históricos, é bom, é importante sempre a gente frisar, eles vão mudando com as épocas aí, e sendo renomeados de novas maneiras. A historiografia está em frequente transmutação, né, no seu próprio vocabulário. Então, eu agradeço a sua pergunta, Ivan. Obrigado. Obrigada, professor. Bom, tem mais algumas questões aqui do Vinícius Salvatori, que é nosso aluno da UFSM. Vinícius diz boa noite para todas e para todos, parabeniza a professora Semiramis pela organização, obrigada, Vinícius. Gostaria de saudar a presença do professor José da Assunção Barros pela exímia apresentação. Sou aluno do curso de História do UFSM e pesquiso na área de Teoria da História, sendo que as obras do professor Barros foram cruciais para o meu interesse na teoria, bem como na compreensão da mesma. Gostaria de perguntar ao professor sobre as possíveis relações da história das ideias com a história cultural. Obrigada, Vinícius. Isso. Essa pergunta também é muito boa. Ela também é objeto, né, de considerações. Vários autores já escreveram sobre isso, porque são campos que, por exemplo, tem um célebre trecho do Robert Darnton, né, onde ele tenta falar, né, o que é a história das ideias, dividir o campo história intelectual, né, e são campos que tem um ponto de diálogo, porque a gente está falando aqui história cultural, e eu estava falando, claro, a história cultural estuda também realizações humanas. Entre essas realizações estão obras, né, que foram feitas e que também trazem dentro de si ideias. Até que ponto temos a história das ideias e a história cultural? Eu, naquele esquema mais amplo que eu apresentei a vocês no início, eu situei a história das ideias como um domínio temático, na minha visão mais específica, no sentido de que as ideias elas seriam um campo possível até dentro da história cultural, mas frequentemente, quando a gente fala nas ideias, a gente também tem outros desmembramentos, como, por exemplo, história das ideias políticas. E, aliás, em geral, a história das ideias acaba descambando mais para as histórias das ideias políticas. Mas é preciso a gente dizer que esses campos, eles são mesmo... Eles têm territórios aí perfeitamente compartilháveis, né? É por isso que eu situo a história cultural como um campo mais amplo, porque ela aborda um universo amplo de possibilidades, inclusive esse objeto da história, essa questão das ideias. E a história das ideias eu situei mais especificamente ali dentro dos domínios temáticos, um grande domínio temático, assim como a história da arte, para a qual ocorre a mesma coisa. Todo mundo vai sempre localizar a arte como dentro da cultura, mas você pode, ou seja, a dimensão, a história cultural, é algo mais amplo, e os grandes domínios temáticos, por mais amplos que eles sejam, eles não são tão amplos como uma dimensão. A cultura, o poder, a população, ou seja, nesse sentido, a gente tem aí esse diálogo aí entre história
cultural e história das ideias. Na verdade, um historiador definir o seu trabalho como história cultural, história intelectual ou história das ideias é uma questão de definições, né? De como você define cada um desses campos, como você localiza o seu trabalho. Mas esses campos são certamente aí interrelacionados. Obrigado, então, pela pergunta, Vinícius. Obrigada, professor. Tem uma questão agora da Nath. Eu não conheço a Nath, não sei exatamente de onde ela é. É a Natália Durante do G1, né? Pronto, é a Natália da PUC de Goiânia. Boa noite, professor. Excelente exposição. Gostaria de perguntar como fazer um diálogo com a arqueologia, sendo que na história nós não somos formados para lidar diretamente com a materialidade. Essa pergunta é importante, né? Porque a gente pode pensar, inclusive, eu ali naquele quadro com o qual eu comecei a nossa palestra, quadro dos campos históricos, eu situei ali a arqueologia como uma abordagem, uma possibilidade dentro da história. E, de fato, o arqueólogo ele é um historiador. Porque o arqueólogo ele não é apenas aquele técnico que classifica, classifica os diversos objetos produzidos pelos homens e, com isso, né, elabora o retrato de uma civilização antiga, por exemplo. O arqueólogo, no seu mais legítimo termo, a sua mais legítima dimensão, ele é um historiador que não apenas resgata esses elementos materiais através dos quais a gente pode enxergar sociedades antigas ou processos históricos antigos, mas ele analisa esses materiais. O arqueólogo, assim como o historiador, ele produz uma leitura das sociedades. Portanto, ele é um historiador. Mas por que a gente, em geral, existe essa divisão da arqueologia? Porque é tão especializado e é uma coisa de tal responsabilidade, né? Você ir a um sítio arqueológico e você usar a metodologia adequada, saber isolar um sítio sem destruir aquela informação. Porque se você não é um arqueólogo, a primeira coisa que você pensa em encontrar um determinado objeto de uma cultura antiga é pegar aquele objeto e... Então, na melhor das intenções, você pega o objeto e vai levá-lo para o museu. Aí você já destruiu a cena onde aquele objeto se... O arqueólogo não faria isso. Por quê? Porque ele aprendeu ali uma tecnologia, uma técnica específica, né? Ele vai, isola o campo, vê se aquele objeto estava em relação com o outro. A própria posição dele naquele terreno é importante como datação e como situação do objeto em uma sociedade que já desapareceu, mas que pode ser lida através daqueles vestígios. Então, tornou-se tão específica, tão especial e tão digna de estudos muito específicos e técnicos para você se aproximar dessa área, que se tornou um capítulo à parte, né? Então, o arqueólogo já se até nomeia como arqueólogo à parte do historiador. E existe até a faculdade de arqueologia. No Brasil, mas você, Nath, é muito importante a sua pergunta, porque realmente no Brasil a gente não tem muito o campo da arqueologia. Eu não sei os outros estados, eu não posso falar por eles, mas aqui no Rio de Janeiro, até durante muito tempo a gente tinha a graduação de arqueologia em uma universidade privada aqui no Rio de Janeiro, e nenhuma das federais tinha esse campo. Hoje já tem mais, o campo já está sendo mais no Museu Nacional, já tem, em geral, são pós-graduações, ou seja, então a gente tem uma dificuldade. Quem quer ser um arqueólogo, geralmente a pessoa que... A profissão atrai muita gente que assistiu o filme, né? Indiana Jones, né? Aí você vê o arqueólogo, ficou um pouco no imaginário, né? A pessoa... Mas onde ir se você quer aprender a arqueologia? E a gente tem que realmente, aqui no Brasil, onde a gente tem
a carência de lugares onde você possa se aproximar dos aspectos mais técnicos desse saber, porque realmente eles requerem um estudo aprofundado. Então a gente tem que se aproximar mais realmente por fazer os cursos aí de extensão ou cursos de pós-graduação que já existem, né? E ler as próprias obras, né, dos arqueólogos. E hoje em dia a gente tem muita material também em vídeos, né, em internet. É essa formação que a gente tem que buscar, e é uma formação complementar do historiador, na verdade. Ela, na verdade, é uma parte da história que se tornou tão especializada nas suas técnicas que acabou se constituindo um campo. Eu nem sei se os arqueólogos gostariam de como eu estou chamando eles de historiadores, né? Eu já tive alguns arqueólogos, aí parece que eles querem ser chamados de arqueólogos específicos. Mas a gente está chamando assim que eles são historiadores, num certo sentido, né? São historiadores muito específicos. E é muito importante esse diálogo com os arqueólogos e ler sempre os trabalhos que estão sendo feitos pelos arqueólogos e, se possível, desenvolver projetos em conjunto com arqueólogos para estudo dessas sociedades antigas, né, e até das sociedades, porque já existe a arqueologia industrial, né? Até a sociedade contemporânea já é estudada a partir de um ponto de vista da arqueologia também, né? Mas obrigado, Natália, pela pergunta. Obrigada, professor. Bom, eu vou fazer uma questão, que não tem mais nenhuma aqui, e aí, se alguém quiser fazer uma última questão no chat, eu faço uma, e depois, se tiver mais uma, a gente faz para o professor, e depois a gente já encerra, para o professor poder descansar, porque ele deve estar com a garganta toda arranhada. Eu, pelo menos, fico com a garganta muito arranhada se eu falo sem parar. Então, a minha questão é a seguinte, professor. Eu gostaria de pedir para o senhor falar um pouquinho mais para a gente sobre esse conceito de representação, né? Porque ele é um conceito fundamental para a história cultural, né? Não só para a história cultural, para a nova história cultural, mas também para os estudos culturais, né? Que são diferentes da história cultural, mas, enfim, dialogam também de certa forma, enfim, também é um conceito fundamental para os estudos culturais, ou seja, é um conceito fundamental para estudar cultura, né? Mas muitas vezes eu percebo que os estudantes usam esse conceito descolando ele, né? De outros dois conceitos que são muito importantes para a história da cultura, que é o de práticas e também o de apropriação, como o senhor mostrou muito bem, né, na sua fala. São três conceitos muito importantes: representação, apropriação e prática. E esse conceito de representação ele aparece muito descolado desses outros dois nos trabalhos, às vezes, dos estudantes, né? Como a gente tem muito estudante aqui, então, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho melhor sobre esse conceito para o pessoal, porque quando ele é descolado, né, desses outros conceitos, aparece que representação é uma abstração de quem faz essa representação, né, daquele grupo que ele está, das ideias daquele grupo que ele está trazendo, né? E o Chartier, por exemplo, mostra claramente que não é bem por aí, né? O Stuart Hall, né, dos estudos culturais britânicos, representação é algo que tem a ver com a realidade, né, com a construção da realidade. Enfim, queria que o senhor falasse um pouquinho mais para a gente sobre o conceito de real, representação, realidade, mais para o pessoal fechar isso daí, né, que é um conceito tão importante e que aparece muitas vezes na minha leitura, usado de forma meio deslocada, descolada do que alguns autores tão importantes dos estudos sobre cultura, como Chartier, por exemplo, e o Stuart Hall fazem, né, no caso. Isso. Obrigado, Semiramis, por essa pergunta, e realmente é um conceito bastante importante na história cultural. É claro que, assim como todo conceito, representações podem... O conceito de representação ou de representações pode ser utilizado por autores diversos e com sentidos diversos. Isso ocorre mesmo na história dos conceitos. Então, tem muitas diferentes definições desse conceito de representações. Algumas delas são
isoladas, não se chama atenção para esse par dialético que se faz com as práticas. Ou seja, com o que eu vou dizer, eu não estou deslegitimando o uso do conceito de representações. É um conceito como outros que também pode ser utilizado de outras maneiras, em outras contribuições teóricas. Mas eu gosto muito dessa que você citou, desse uso, particularmente desse uso do conceito de representações junto com a ideia de práticas, exatamente porque traz esse vínculo com a realidade. Representações não são algo... As representações não são coisas desvinculadas de uma realidade. Elas fazem-se presentes e dialogam com essa questão das práticas. Eu particularmente gosto disso, e eu queria assim, explorar esse par das práticas e representações a partir de um exemplo que eu utilizei no livro Campo da História. Foi o outro exemplo. Eu uso, quando eu falo desses conceitos nesse livro, eu usei 2 exemplos. Um foi o do próprio livro, que a gente já discutiu nesse momento. O outro exemplo foi o do mendigo. Eu vou evocar esse exemplo como para a gente entender a partir de um objeto concreto. O mendigo, então, a figura do mendigo, quer dizer, aquele que não trabalha, aí eu já estou fazendo uma representação, né? Aquele que não dispõe de uma localização específica no mercado de trabalho, isso é uma representação atual. Mas vamos pensar no conceito do mendigo, aliás, e que vive de esmolas e uma série de coisas, né? A gente tem aquela figura do mendigo. Quando a gente vai lá para a Idade Média, essa figura do mendigo, aquele indivíduo que estava à margem de uma sociedade e que dependia para a sua própria sobrevivência de uma esmola, e adquiria determinadas representações e impunha determinadas práticas. Por exemplo, em determinados momentos da história medieval, existe essa representação de que o mendigo ele é fundamental para a salvação das pessoas comuns, inclusive dos ricos, principalmente dos ricos. Porque através dessa caridade com a qual você beneficia o mendigo, você está lá purgando lá o seu pecado, você está adquirindo naquela economia de salvação da alma, você está adquirindo o seu lugar. Ou seja, o mendigo ele tem um papel fundamental ali. Com isso, na Idade Média, porque vamos percorrer a figura do mendigo através do tempo para entender diferentes práticas e representações. Isso vai nos mostrar a dialética entre essas duas coisas. Naquele momento, o mendigo era muito bem acolhido por aquela sociedade. Toda aldeia deveria ter o seu mendigo. Ele era um instrumento para a salvação das pessoas, né? E se apareciam novos mendigos, esses mendigos não eram demonizados. Ou seja, com isso, eu estou evocando certas práticas e certas representações, que é o objeto da pergunta. Ou seja, se o mendigo era visto a partir de uma representação específica, o mendigo ocupa uma posição chave dentro dessa economia de salvação da alma vista pelo homem medieval. Ele é o objeto através do qual você consegue fazer uma caridade e, com isso, assegurar o seu próprio lugar lá no mundo espiritual, né? Ou seja, você tem essa representação do mendigo como fundamental nessa economia no sentido não apenas material, até no sentido thompsoniano de economia moral, né? Inclusive, né? Se o mendigo tem essa representação, ele gerava determinadas práticas, porque aquele mendigo era acolhido. Aí eu, no exemplo, eu vou mostrando a passagem desse mendigo por outros momentos, por outros séculos. Tem um outro momento onde o mendigo já começa a ser visto com desconfiança. Primeiro que nos períodos, no momento onde já tem a peste, né, a peste negra, né, no final da Idade Média, qualquer forasteiro começa a ser... Ocorre uma representação do forasteiro como alguém que pode estar transmitindo aquela peste. Ele já começa a ser visto como um mendigo, uma pessoa totalmente desenraizada, faz parte do
conjunto de aspectos que definem, né, o mendigo, ele passa a ser olhado com hostilidade. No começo, dão um prato de comida para ele e expulsam da cidade. Depois, vai haver um momento onde aí a gente já está se aproximando do período moderno, da formação do capital. O que vai ser o mendigo nesse novo sistema de representações? É alguém que não está contribuindo como trabalhador para o sistema e também não está contribuindo para o exército de mão de obra. Ele não é o desempregado, o mendigo. O mendigo é alguém naquele circuito de representações que está se recusando a trabalhar, ou seja, que não quer participar daquele sistema capitalista. E a gente vê leis muito severas contra o que ele chamava de vadiagem, né? Pode ser relacionado ao mendigo, naquele período ali. O Marx estudou isso na formação do Capital, e outros autores brasileiros tem um capítulo muito interessante sobre isso no Brasil, no livro de Lauro de Melo de Souza, né? Os Desertados do Ouro, né? Ou seja, tem vários autores que estudaram como que surgem legislações para controlar o mendigo. O mendigo, ele começa a ter a sua cabeça raspada, ele é expulso, ele é punido, ele é preso. Ou seja, por que eu citei esses exemplos? Uma nova representação do mendigo. Agora, não mais como alguém que é benéfico na economia de salvação da alma, como era o caso da Idade Medieval. Já nesse sistema capitalista, o mendigo passa a ser representado de uma outra maneira, como alguém nocivo a esse sistema pelas pessoas que estão integradas a ele. E com essa nova representação, isso gera novas práticas. Ao invés de ele ser acolhido, a prática que era gerada pela representação do mendigo como alguém pertencente à economia da salvação da alma, agora existe todo um outro conjunto de práticas que é gerado pela essa representação. Inclusive a repressão, a expulsão, a punição. Então, com isso, com esse exemplo, eu quis, a partir de um exemplo simples e imediato, mostrar como essas duas coisas, esses dois polos, as representações e as práticas, eles estão dialeticamente correlacionados, porque as práticas são geradas por representações. Mas, ao mesmo tempo, quando instituem-se as práticas, essas práticas podem gerar novas representações circularmente. Então, nesse sentido, é muito importante a gente entender as representações, pelo menos nesse viés teórico, como pertencentes a um par dialético. Ou seja, as representações não existem isoladas de uma realidade. Elas fazem parte de um sistema social. As práticas geram representações e as representações geram práticas, umas às outras, e elas circulam, mas as representações produzem práticas que as reencaminham de novas maneiras. E isso tem a ver também com o terceiro conceito das apropriações, né? Porque as diversas representações que são produzidas e mesmo as diversas práticas que são postas em cursos, elas podem ser reapropriadas para outras finalidades, de novas maneiras. E a gente assiste a isso todo o tempo, sobretudo nas representações que são elaboradas. Então, você é o autor de um determinado texto e elaborou uma representação ali, de alguma coisa, mas você não tem controle sobre isso, porque aquelas representações vão ser sujeitas a reapropriações por parte daqueles que, né, vão ser os receptores, né, daquela representação, daquele conjunto de representações que você elaborou dentro de um certo sistema também que incorpora as práticas. Então seria isso, eu dei um exemplo, né? Eu acho que o exemplo, muitas vezes, ele é mais fácil da pessoa entender a partir do exemplo. Por que essas duas coisas começaram a ser pensadas como interligadas, e a ideia de trazer práticas
para esse circuito das representações, é exatamente uma forma de combater essa possibilidade de você pensar em práticas como algo que está lá em cima, separado de uma sociedade real. Obrigado, então, pela pergunta. Professora Semíramis Barros, posso fazer um pequeno comentário, apesar da entrada da hora? Por gentileza. Gostei muito dessa sua resposta, a professora Semíramis, nessa questão, porque às vezes nós temos, né, a partir dos conceitos, falsos debates. Certa vez uma aluna minha em teoria disse assim: eu não gosto do materialismo histórico porque ele não utiliza o conceito de representação. Eu provoquei ela, já que as tecnologias possibilitam, que ela contasse um Ctrl+F no conjunto da ideologia alemã, quantas vezes lá o Marx e o Engels falam em representação. E desafiei para fazer também no Chartier, e mais ainda, comparar, né, as aproximações e, quem sabe, diferenças entre esses três e mais outros autores, né? Quando você falou de imaginário antes, eu lembrei daquela bela obra da Tana Navarro Swain, você disse imaginário, interrogação, com vários autores discutindo um conceito que tem, de fato, várias interpretações conforme a tua perspectiva teórico-metodológica. É isso. Obrigado, Semíramis. Obrigado, Assunção. Obrigado, Jorge. E, de fato, isso é o que a gente, quando lida com esse universo conceitual, sempre tem que ter em vista isso, né? Que também os conceitos, eles são utilizados pelos historiadores e eles também são objetos de discussões diversas e objetos de redefinições também. Aquilo que eu estava falando da compreensão e extensão do conceito, né? Isso faz parte de qualquer ciência, né? A utilização do conceito de diversas maneiras, né? Eu, pessoalmente, gosto muito, embora não necessariamente que eu goste de tudo que o Chartier fala, mas eu achei muito feliz essa operacionalização de práticas e representações, né, como uma possibilidade. E é também muito interessante a gente ver que o que um autor produz num determinado campo pode ser levado para outros de uma maneira interessante. Porque também é outra trava que a gente tem na produção do conhecimento, isolar os conceitos onde eles são produzidos, como se, não, você só vai poder usar esse conceito se você assumir, se filiar a esse campo específico. E com isso você isola as possibilidades combinatórias que são muito ricas quando a gente fala de teoria e particularmente de teoria da história. Obrigada, então, professor José da Assunção. Obrigada, Jorge. Bom, pessoal, então, como a gente já está no nosso teto da hora também, a gente poderia ficar ouvindo o professor falar aqui há mais um tempão, mas a gente, como professor, sabe como é cansativo ficar falando 2 horas sem parar. Então, eu queria agradecer muito ao professor, acho que foi uma noite, assim, excelente, né? Sempre é muito bom ouvi-lo. Eu já o ouvi em diferentes situações, diferentes momentos. Então, agradeço muito ao professor, agradeço também aos meus colegas que estão aqui presentes, né? O professor Jorge, o professor Ivan, tem outros professores da PUC, a professora Andréia também da UFSM está aqui presente. Bom, e agradeço, claro, né, aos nossos alunos também, tem alguns alunos da PUC, como eu falei, de Goiás, tem também alguns alunos da UFPEL, e tem em massa aqui a nossa galerinha da UFSM. Então é isso, pessoal, gostaria de agradecer, e assim que eu conseguir baixar e colocar o link, eu disponibilizo para vocês, vou disponibilizar para o professor também, mando por e-mail para o senhor, professor, e aí disponibilizo para vocês pelos grupos aí, de história que nós temos, tá bom? Muito obrigada, pessoal, boa noite para vocês, se cuidem, se protejam, tomem cuidado aí, todo cuidado é pouco, é isso, pessoal. Obrigado, professor José Barros, obrigado, Semíramis, foi muito bom. Obrigada, pessoal. Obrigada, professor, então boa noite, pessoal, obrigada, Jorge, até mais, se cuidem. Boa noite. Boa noite, professor.